Boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta viagem pela história da música cristã. Estou incrédulo, bom dia, bom dia! Como va? Oh, Como Brinca, estou nervoso, você vai traduzindo, I'm Jéssica. nervous. so am I? Ah, eu também tô. Tá aqui, que prazer tê-lo essa manhã conosco aqui, Dr. Ronken. Eu sempre chamei Ronquenoli, é Ronquenoli, mas é muito bom estar contigo aqui. It's such a pleasure having you here. We are very excited to receive you. And I always called you like Roncanoli. So I'm trying to say your name in the proper way. He's saying Well, that's Roncanoli. I'm, I'm used to be I am used to being called Honkinoli. Eu já tô acostumada a ser chamado Ronquenoli. Kenoli. Mas é um grande prazer tê-lo aqui. Quero agradecer o senhor se disponibilizar para conversar um pouquinho com a gente aqui no Brasil. But it's truly it's a great pleasure to have you with us, and thank you for having us for this interview. You're very welcome, and I enjoyed coming to Brazil. In fact, I'll be coming to Brazil on Wednesday of this week, and I will be 3 weeks in Brazil. Olha, eu estou muito feliz de estar com vocês e eu amo estar no Brasil. Inclusive, nessa quarta-feira, eu já vou pro Brasil. Eu estarei aí nessa quarta. Então, Yes, I will be at a conference in Eu Curitiba vou estar numa conferência em Curitiba, and then to em Florianopolis Florianópolis, and Fernando Abrams Church. São Paulo São and, Paulo, and, então. and Campinas olha aí. Uau, and Rio de Janeiro. perfeito. Muito bom, muito bom. Aí a turma que está acompanhando, já temos muitas pessoas aqui Very good. acompanhando We essa have many conversa. people already here. E o pessoal já sabe então que a partir do mês que vem, semana que vem, né? Pode se programar aí que teremos Ron Kenoli no Brasil. Sempre uma bênção tê-lo no nosso país. It's always a blessing having you here in our country, and you're very welcome here. And so people are already prepared to have you here next week. Muito bom. Te amo Brasil. Oh, que Yes! beleza! Esse é um espaço onde nós conhecemos a história daqueles que marcaram a trajetória da música cristã no Brasil. So this is a space that we have that we get to know people that mark the history of gospel music in Brazil. E, obviamente, o senhor é uma grande referência aqui na música no Brasil. And obviously, you are a huge reference for us here in Brazil. Amém. Obrigado. E eu quero fazer a pergunta clássica aqui desse perfil, que é como a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? And I want to ask you this question that I ask everyone that comes here. That is like a classical question here. That is, when did you start in music, and when did music start with the gospel? You know, like how did they come together, music and the gospel, for you? Music was always in my family. A música sempre esteve na minha família. Both my mother and my father were singers, A minha mãe e meu pai eram cantores, and I have 5 brothers, and we were all singers. e eu tenho cinco irmãos e somos todos cantores. 3 of my brothers, well, 3 of us brothers are in full-time music. E 3 de nós, dos 5 irmãos, estamos fazendo o trabalho, né, em música o tempo todo. And so I grew up singing Então eu cresci cantando in church choirs and in schools. no coral, né, da igreja e nas escolas. And then when I went into the military and to the United States Air Force, I sang in the Air Force.
E quando eu fui, né, servir no exército, eu também cantei como que é? Força Meu Deus. Hã? Força Na Aérea. Força Aérea, perdão. Yeah. And then when I finished my time in the Air Force, E quando eu I went, terminei, when I quando, finished in the Air Force, I went to Los Angeles, California, e quando eu terminei o tempo, né, de servir na Força Aérea, eu voltei para Califórnia, em Los Angeles. and then I sang for 10 years in secular music. E aí, por 10 anos, eu cantei na música secular. But while I was singing in the clubs and in the concerts, my mother was praying, Mas enquanto eu estava cantando, né, nos clubes e na balada, a minha mãe estava lá orando. and she prayed me out of the nightclubs. E ela em oração, me tirou das baladas. And when I came to my right mind, E quando eu caí em si, I rededicated my life to Christ. eu me entreguei novamente a Cristo. And I have not looked back since then. E eu nunca mais voltei atrás. And that was 44 years ago. E isso já fazem 44 anos. Uau! Uau. Eu tenho 43. I'm 43. Parece mais, eu sei, mas são só I know 43 anos. I know it looks like I have more, but it's only 43 years. You look good. Não, você tá bem, você tá bonito. Quais foram as suas grandes influências no início na música cristã? Quem influenciou no início da sua trajetória? Okay, so who are your biggest influences in Christian music? In your music history even? Well, my mother, first of all, A minha mãe, em primeiro lugar. yeah, first and foremost was my mother. Em primeiro lugar é ela. And I didn't need to be influenced E eu não precisei ser influenciado. because my mother told me that she never had to sing me to sleep. E porque minha mãe falava que ela nunca precisou cantar para ele dormir. She said, as an infant, I would make up my own songs and sing myself to sleep. Ela fala que desde quando eu era criancinha, eu mesma inventava as minhas próprias músicas e eu ficava cantando até dormir. But when I was 8 years old, Mas quando eu tinha 8 anos de idade, I saw Sammy Davis Jr. and Nat King Cole on TV. Eu vi o Sammy Jr. e o Nat King Cole na TV. And I made a decision that music was what I was going to do with my life. E aí eu decidi nesse dia que música era o que eu ia fazer da minha vida. And since I dedicated my life to Christ, E depois que eu dediquei minha vida ao Senhor, God has allowed me to live my dream. Deus me permitiu viver o meu sonho. I only had two dreams. Eu só tinha 2 sonhos. One was to sing, Um era cantar and the second one was to travel. e a segunda era viajar. When my brothers and I were boys, Eu e meus irmãos éramos crianças. my father was in the military and he traveled all over the world. O meu pai também estava no exército, ele viajou pelo mundo inteiro. And when he would come home, he would tell us stories about the different places that he had been. E quando ele chegava em casa, ele ficava contando histórias dos lugares por onde ele esteve. He was able to go to many countries around the world. Ele conseguiu viajar por muitos países ao redor do mundo. So I wanted to travel and see the world all of my life. Então eu também queria viajar e ver o mundo por toda a minha vida. And since I've been singing Christian music, E desde que eu comecei a cantar música cristã, God has blessed me to go to every continent except Antarctica. Deus já me permitiu ir a todos os continentes, só não a Antártica. And I have ministered in 122 different nations. E eu já ministrei em 122 países. And he continues to bless me. E ele continua me abençoando.
In 2025, Em 2025, I will go to 3 more countries that I've never gone to. eu vou ir para outros 3 países que eu nunca fui antes. Uau. So I am living the life I love, Então, eu estou vivendo a vida que eu amo and I am loving the life that I live. e eu estou amando a vida que eu estou vivendo. Amen. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa. Praise Glória Deus. a Deus. Glória a Deus. No final dos anos 70, a gente tem uma transformação musical na área da adoração. So in the end of the 70s, we had this different kind of music in the worship field, right? Like O movimento de Jesus, a Jesus Maranatha Music. movement, Maranatha music. Como isso influenciou na questão do início das suas gravações? Como o senhor via o cenário da adoração naquele momento? So how did you see back then? Like how that influenced your process of recording and doing your own music? When I rededicated my life to Christ, Quando eu redediquei a minha vida a Cristo, that was in 1975. foi em 75. In 1976, one of my brothers got in trouble with the law. Em 76, um dos meus irmãos, ele entrou em conflito com a lei. And he got incarcerated in jail. E ele foi preso. And my mother had a stroke. E a minha mãe, ela teve um AVC, um infarto. And she asked me to go and visit my brother in prison. E ela me pediu para ir visitar o meu irmão na prisão. I had been writing Christian songs when I rededicated my life to Christ. Eu já estava escrevendo músicas, né, gospel, cristãs, quando eu redediquei a minha vida a Cristo. And the church I attended would not let me sing those songs. Mas a igreja que eu ia não deixava eu cantar as minhas músicas. My mother had bought me a Bible. A minha mãe tinha me comprado uma Bíblia. And as I studied the Bible, I would write songs right off the pages of the Bible. E quando eu lia e estudava, eu fazia as músicas direto das páginas da Bíblia, de como eu lia. And my church would not let me sing those songs. Mas a minha igreja não permitia que eu cantasse essas músicas. Because they sang songs from the hymn book. Porque eles cantavam as músicas do Inário. But when I went to see my brother in prison, Mas quando eu fui visitar o meu irmão na prisão, my brother told the chaplain in the prison that I could sing. o meu irmão falou para um carcereiro que eu poderia cantar. When my brother went to prison, he rededicated his life to Christ. E aí quando meu irmão estava na prisão, ele lá mesmo rededicou a sua vida a Cristo. So when I went to the prison, the chaplain asked me to sing. Então quando eu fui, né, à prisão visitá-lo, me pediram para cantar. So I began to sing these songs that God had given me from right out of the scriptures. E aí, então, que eu comecei a cantar as músicas que eu comecei a escrever direto das escrituras, dos meus estudos. And there were about 50 prisoners that came to the chapel service. 50 or 15? 50. Ah, ok. E havia 50, mais ou menos, prisioneiros que iam me ouvir cantar. And when I began to sing, E quando eu comecei a cantar, they began to cry and pray and rededicate their lives to Christ. eles começaram a orar, a cantar e rededicar suas vidas ao Senhor. I was scared. E eu fiquei com medo, I didn't know what God was doing, porque eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. but I was seeing the power of God move. That was the first time in my life. Mas eu estava cantando sobre o poder do mover de Deus e isso foi a primeira vez na minha vida That I had ever seen a move of God. que eu estava de fato vendo o mover de Deus acontecendo. And I
promised God that day, E eu prometi a Deus naquele dia no matter what door he opened for me, I would go through it. que não importava qual porta fosse aberta para mim, eu ia passar por ela. And that pastor told that chaplain told another chaplain in another prison. E aí esse carcereiro falou para outro carcereiro de outra prisão. And the same thing happened. E a mesma coisa aconteceu. And they began to tell other chaplains in other prisons. E eles começaram a falar para outras prisões, né? Outros encarregados disso em outras prisões. So all up and down the west coast of America, I was singing in prisons and jails. Então toda a costa leste, né? Eu estava cantando em prisões, né? Nos Estados Unidos. And then full gospel businessmen would ask me to sing. E aí quando os empresários do gospel me pediam para cantar, And I was singing in parks and in schools and in hospitals and wherever God opened the door. aí eu comecei a cantar em parques, escolas, em todo lugar que Deus fosse abrir uma porta, eu estava cantando. And I did that for 8 years. E eu fiz isso por 8 anos. And I never had more than 50 people for an audience or a crowd. Nunca tive mais de 50 pessoas, né, no público me assistindo. And I was just going through the doors that God opened for me. Eu estava apenas passando pelas portas que o Senhor estava abrindo para mim. And then the full gospel businessmen Aí esses homens de negócio do gospel invited an evangelist named Lester Summerall to speak at one of their meetings. eles convidaram um palestrante, um pastor, né, chamado Lester, e para uma dessas reuniões. And I sang for that meeting, Eu cantei nessa reunião que ele estava, and a well-known pastor and a well-known evangelist e um pastor muito conhecido e um evangelista muito conhecido, they asked me to sing on a Sunday night at a church. The pastor asked me to sing at his church. e me convidaram para cantar num domingo à noite na sua igreja. And his church was about 500 people. E a sua igreja tinha mais ou menos 500 pessoas. That was the biggest crowd I'd seen. E esse foi o maior público que eu cantei. And I sang the first song. E eu cantei a primeira música. And the pastor's wife said to the pastor, E a esposa do pastor falou para ele: hire him to be your praise and worship leader. contrata ele para ser o seu líder de adoração. God opened that door for me. Deus abriu aquela porta para mim. And I began to write books. E eu comecei a escrever livros. And the church continued to grow. A igreja continuou a crescer. And the pastor was a very good pastor, excellent pastor. E o pastor era um pastor excelente, era muito bom. His name was Dr. Dick Burnell. O nome dele era pastor Dick Burnell. And our church grew in 5 years. E a igreja cresceu muito em 5 anos. From 500 people to 5,000 people. De 500 pessoas para 5.000 pessoas. Everything that we did, God would bless. Tudo que a gente fazia, Deus abençoava. In 5 years, we went from services a week. Sorry? We went from 2 services per week. Em 5 anos, a gente foi de 2 cultos por semana To 7 services a week. para 7 cultos na semana. One on Friday, one on Wednesday night, Um na quarta noite, one on Friday night, na sexta noite, one on Saturday night, um no sábado à noite and 4 on Sunday. e 4 no domingo. And Don Moen E Dan Owen heard about our church. ouviu sobre uma igreja. Yeah, a trumpet player named Phil Driscoll Um trompetista
he É, came to our church and he heard me sing. esse trompetista foi à minha igreja e ouviu eu cantar. And he told Don Moen to come to Jubilee Church where I was singing. E esse trompetista, ele só tinha ido lá visitar a igreja. E quando ele me ouviu cantar, ele chamou esse outro pastor muito conhecido para ir à igreja para me ouvir cantar. So when he heard me sing, Então, quando ele me ouviu cantar, he asked me if I would lead worship on the Integrity Music Hosanna Ele- CD. aí ele me convidou para participar, para integrar no Integrity Music, né? Na gravadora, perguntou se eu gravaria com eles. And in 1990, E aí, em 90, Tom Brooks and I recorded Jesus is Alive. o Tom Brooks e eu gravamos Jesus is Alive. And that was the Integrity's first album to go on the Billboard charts. E esse foi o primeiro álbum da Integrity a alcançar a Billboard. And it was very, very successful. E foi muito bem sucedido. In 1991, Em 91, we did a video. a gente fez um vídeo It was called Lift Him Up. que chamava Lift Him Up. Que no Brasil virou Exaltai. It's all Isso, Em cada exatamente. país. that video was the first praise and worship video that we know of. E esse vídeo foi o primeiro vídeo que a gente sabe que existe de louvor e adoração que já existiu. And it was marketed in 144 nations around the world. E foi divulgado, chegou a 144 nações ao redor do mundo. And Inclusive, sobre esse vídeo, And about that video, no Brasil chegaram as fitas VHS. in Brazil we had like this VHS video, like the videotape, you know, like Videotape Yeah. VHS no Brasil. yeah. Eu we call tinha it VHS. 12 anos. And I was 12 years old. well, E comecei a escutá-lo e nunca mais parei. And since I started to listen to your music, I've never stopped. the Lifting Up. Lift Him Up album O álbum Lift Him Up went on the Billboard charts in the top 10 ele entrou no top 10 da Billboard for 104 weeks straight. por 104 semanas direto. Ele ficou And what no topo da lista. God kept opening doors for me. E aí Deus continuou abrindo portas para mim. He was answering my prayer. Ele estava respondendo as minhas orações. All I wanted to do was sing and travel. Tudo que eu queria fazer era cantar e viajar. I never asked to be rich. Eu nunca pedi para ser rico. I never asked to be famous. Eu nunca pedi para ser famoso. I just asked him to open doors for me and I would go through them. Eu só pedia para Deus abrir as portas para mim e eu ia passar por elas. And this is my 44th year of ministry. E esse é o 44º ano de ministério. And I've never had a booking agent. E eu nunca tive um agente, um empresário. I've never had a manager. Nunca tive um empresário. And I am currently doing my own recording. E eu ainda estou fazendo eu mesmo as minhas gravações. And God is still using me. E Deus ainda está me usando. E muito. December this year, E em setembro desse ano, I will be 80 years old. eu vou fazer 80 anos. Glória, Uau. glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu queria perguntar qual música, que música marcou aquela época em que o senhor cantava para 50 pessoas nos presídios? Que música que quando o senhor canta ou escuta se lembra imediatamente daquela fase?
I want to ask you, like, when you were back then singing in prisons, what is the song that kind of marked you the most? Like, what song do you remember that was close to your heart back then? Oh my goodness. Uh, uh, it was a song that never was recorded. É uma música que nunca foi gravada. It was Canta um trechinho. a showcase for your love. E era uma música que o nome era Showcase for Your Love. The title line says, I want my life to be a showcase for your love. E o título, né, o que falava era Eu quero que a minha vida seja uma amostra do seu amor. But I have written many songs since then. E eu já escrevi muitas músicas desde então. I write songs as a hobby now. Agora eu escrevo músicas como um hobby. Many people keep diaries. Muitas pessoas têm diários. But I write songs of my personal experiences. Mas eu escrevo canções das minhas experiências pessoais. About 20 years ago, Mais ou menos 20 anos atrás, my wife and I tried to count all the songs that I'd written. Eu e minha esposa tentamos contar quantas canções eu já escrevi. And we stopped counting at 1,500. E a gente parou de cantar quando chegou em 1.500. But even today, I continue to write. Mas até hoje eu continuo escrevendo. My philosophy for writing songs A minha filosofia para escrever músicas is to just write what comes to my heart and my mind. é simplesmente escrever aquilo que vem ao meu coração e à minha mente. Not every song is for performance or presentation. Nem todas as canções são para performance e apresentação. It's like a runner É como um maratonista who practices all week long for the main event. que pratica, né, que fica se esforçando a semana inteira para o evento final. He might run 100 meters. Ele pode correr 100 metros 6 to 10 times per week. 6 a 10 vezes por semana. But there's only one that's going to count. Mas só tem um que vai contar. And that's the one at the main event. Que é o que vai estar valendo, né? Que é no dia do grande evento. So I write and I write and I write. Então eu escrevo. And God puts one of my songs in the main event. E aí Deus coloca uma dessas minhas canções no evento principal. He has been very faithful to me. Ele tem sido muito, muito fiel a mim. Amém. Quando o senhor começa a gravar o primeiro vídeo, o Lift Him Up, So when you recorded the video, the Lift as Him Up video, produções, as produções são marcadas por um número incrível de pessoas, músicos, coral, regente, é muita gente no processo. one of the things that sticks out the most is that there were lots of people involved in the making of the video, right? So musicians and all the people that were there. Yes. Quem controlava, quem organizava de modo geral aquilo? So who was in charge of that? Tom Brooks. Tom Brooks. Tom Brooks was in charge of that. It's kind of funny. É engraçado. But most of the guys from Koinonia, Mas muitos das pessoas que estavam no Koinonia, when I was doing secular music, I had sang with them before. quando eu estava fazendo música secular, eu já tinha assinado com eles. Didn't know they were Christians. E eu não tinha ideia que eles eram cristãos. And when we did Lift Him Up, Tom, when he brought us
all together, E quando eu fui gravar o Lift Him Up, o Tom, ele uniu a gente. it was like a reunion. E foi tipo uma reunião. And I had no idea that all of the guys were saved. E eu não tinha ideia que todos aqueles do grupo, né, do Koinonia, eles eram salvos. And all of those guys are like first call musicians in the music industry. E todos essas pessoas, eles eram aquelas pessoas que eram chamados, eram os destaques da música, que eram chamados para as gravações principais. Alex Acuna and Abraham Laboriel and Justo Almario and Tá falando o Paul nome Jackson dos Jr. músicos. Paul Jackson. thousands of albums. Milhares de álbuns. I mean, Tô- they have played on. Eu tô falando de álbuns assim, seculares mesmo, hit, que eles todos tocaram nesses álbuns. And for 17 years, Chester Thompson was the drummer for Phil Collins in the group Genesis. E por 17? Mas- E por 17 anos, o baterista que ele falou, Chester ele tocou com o Phil Collins. Yeah. And Paul Jackson Jr. was the band leader for Whitney Houston. E o Paul, ele era da banda da Whitney Houston. So, and many of the horn players E muitos do pessoal que tocava metais were musicians who played on Broadway in the musicals on Broadway. eram os músicos que tocavam nos musicais da Broadway. And we all came together. Todos nós nos unimos. And God made something wonderful, beautiful, and powerful E Deus fez algo lindo, maravilhoso e poderoso with all of our gifts and our talents and our abilities com o nosso talento, habilidade e dom that He had deposited in us. que Ele mesmo tinha depositado na gente. And those albums changed the music, Christian music over the world. E esses álbuns, eles mudaram a música cristã por todo mundo. And even today, the Lift Him Up recording E até hoje, né, a gravação do Lift Him Up is still a standard for many musicians and churches around the world today. é ainda um grande marco para muitos músicos, né, em igrejas ao redor do mundo hoje. So God has blessed me, and it humbles me E Deus me abençoou e eu me sinto assim, isso me deixa, como eu vou falar, me põe numa posição de humildade, sabe? Yes, it humbles me that He continues to use me, E eu me sinto assim que Ele continue me usando. even though I still don't know how to do social media. Mesmo que eu ainda não saiba fazer ou mexer aqui com a mídia social. Clever here to make sure that I get it right. O Kleber aqui me ajuda, que eu consiga fazer isso Grande direito. Kleber. Say something, Clever. Vocês, estou aqui só aprendendo. Deus abençoe. Pode pular aí também. Obrigado. Verdade, Kleber. Pode interagir. O senhor, de 91, que é o Lift Him Up, até o Sing Out, que eu acho que é 95, From 91 to 95, like from Lift Him Up to Sing Out. é tudo muito rápido, né? No Brasil, chegou um pouco junto, porque tinha aquela questão de como a Bom Pastor trazia, então os álbuns chegaram muito perto um do outro. So in Brazil, those albums came like really close together because Bom Pastor brought them here. Mesmo assim, é muito pouco tempo, 91 a 95. But even Vocês though tinham it's like ideia? very little time. Vocês tinham ideia do que vocês de fato estavam fazendo em termos da referência mundial? Isso, vocês paravam assim, estamos fazendo história,
ou era algo ali literalmente que ia acontecendo? So did you have like any notion like of what was really happening? Did you and the other musicians were doing that and at the same time thinking, oh, we are changing the world industry in gospel, or it was something that it was just happening? Did you have like uh, this thought, you know, back in Oh, your mind? our goal was to reach the world for the kingdom of God A nossa meta era alcançar o mundo, né? Fazer o reino de Deus alcançar o mundo. and to elevate the quality E and the elevar a qualidade. understanding of praise and worship. A qualidade e o entendimento de louvor e adoração. And in addition to the 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 albums, Em adição aos álbuns, God has blessed me to write books. Deus também me abençoou para escrever livros. I went to school and got my degree in music. E eu fui, né, para a universidade e tirei o meu diploma em música. I went to Bible college and I have 2 doctorate degrees, one in sacred music E eu fiz, né, teologia e eu tirei também depois outro diploma em música. and the other one in religious studies. E um em estudos religiosos e outro em música sagrada. And because of the books that I have written, E por causa dos livros que eu escrevi, God has blessed me to be on the faculty of 2 Christian universities. Deus me abençoou a estar na faculdade, né, em 2 universidades. One is called Kingdom Life University in Tampa, Florida, E uma das escolas é em Tampa, Flórida, and another one in Augusta, Georgia, called Christian School of Theology. e outra faculdade de teologia na Geórgia. Okay, The name. and my goal E a minha meta lá is to teach and impart to worship leaders and pastors and singers and musicians A minha meta lá é fazer essa transição, passar para as pessoas que estão lá dentro, né, como um professor, aos músicos, aos alunos, and to try to bring praise and worship. Let me rephrase that. porque ele vai fazer a Balance between praise and worship and the Word of God. e o que eu quero ensinar, o que eu quero fazer, né, e depositar nesses alunos é como fazer esse equilíbrio entre louvor, adoração e a palavra de Deus. Nowadays, the Christian music has become so popular. Hoje em dia, né, a música cristã ficou muito popular. Even praise and worship is fast becoming a spectator event instead of a ministry event to God. E até mesmo, né, nos shows, hoje a gente vê que está virando algo assim de espectador artista, né, do público artista, e ao invés de uma ministração ao Senhor. And so it's in my heart Então to try to help people realize the priority Então tá no meu coração fazer com que as pessoas percebam qual é a real prioridade. of honoring God first De honrar a Deus primeiro, instead of seeking a career first ao invés de buscar uma carreira primeiro, or seeking a ministry first. ou buscar um ministério primeiro. Yeshua, Jesus, our Savior, he said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things would be added. Yeshua, nosso Cristo, Jesus, ele fala em Mateus 6,33, busque então primeiro
a Deus. E então todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. And the proof of that is in my testimony, E a prova disso está no meu testemunho. because that's what I did. I sought him first. Porque foi isso que eu fiz. Eu primeiro busquei a Ele. And now he has allowed my name to be written in commentary in many of the Bibles in America. E agora Ele permite, né, que até o meu nome esteja escrito em Bíblias comentadas, né, pela América. Yes, several Bible publishers have entered my commentary on praise and worship in the Bibles. Então, muitas editoras, né, têm colocado as frases que eu falo sobre louvor e adoração em comentários na Bíblia, sabe, no rodapé. So, I guess I asked God for two things. Então, eu pedi a Deus por duas coisas. Let me sing, Me deixa cantar, let me travel. me deixa viajar. I'll go through the doors that you open for Eu me. vou entrar pelas portas que o Senhor abriu para mim. And now he's opening opportunities for me in social media. E agora Ele está abrindo oportunidades para mim na mídia social. And he's putting people in my life to help me. E Ele tem colocado pessoas na minha vida para me ajudar. Hallelujah. Amém. No Brasil, é muito comum os álbuns comemorativos. So in Brazil, it's very common to have like these albums of celebration for many others before. O God's Able está comemorando, acho que 30 anos. Esse ano. So God is Able is turning 30 years this year. That's right. Lift Him Up já tem 32, 33 anos. Lift Him Up has more already, like 32, 33. O Sing Out vai completar 30 anos daqui um ano, 2 anos. Sing Out's gonna, in 1, 2 Nenhum years. projeto comemorativo? So do you have like this kind of celebration project that you're thinking of? Say that again. Is that what? Yeah. To make an album like 35 anniversary for Lifting Up. Yeah. I'm more concerned. Eu tô mais preocupado. Don't get me wrong. I will still continue to sing and continue to do music that will bless the body of Christ. E não me entenda mal, eu vou continuar fazendo música para abençoar o corpo de Deus, né? But because God has made me one of the pioneers in contemporary Christian music. Mas porque Deus me tornou um dos pioneiros na música contemporânea cristã. He's also given me a responsibility to teach and try to keep it pure. Ele também me deu a missão de continuar isso e tentar manter puro. Because there's many songs that are now being used that are very shallow in their theology. There's some songs that are unscriptural. Porque hoje a gente vê muitas músicas que são muito rasas na sua teologia. Elas, inclusive, não têm embasamento bíblico. And many people come into the praise and worship ministry with the wrong motives. E muitas pessoas elas vêm para o ministério de louvor e adoração com os motivos errados. And it's important to make sure. E é importante ter certeza. Proper teaching. É importante fazer. E é importante que eu faça, né? Que o estudo certo para essas coisas aconteça, que esteja sendo entregue. To the body of Christ, because the devil uses music just as much as God does. E é importante que esse estudo chegue ao corpo de Cristo, porque o inimigo usa da música assim como Deus usa também.
if the devil can take and use music to distract us from honoring God, Então, se, we have defeated our purpose. então, se o diabo ele consegue fazer com que a gente venha se distrair do que é realmente música que vai honrar a Deus, né? Say the end again, please. So, say it to her. In other words, God, Uhum. the devil will use music Yeah. O inimigo vai usar a música to distract people from, he will use Christian music to distract people from honoring God. Ele vai destruir a própria música cristã de honrar a Deus. When our motives are not right, Quando os nossos motivos não são corretos, when the music is not scriptural, quando a música não tem embasamento na escritura, it can cause people to misrepresent God. pode fazer com que as pessoas se apresentem de um jeito errado a Deus em suas músicas. Singers and musicians and songwriters who are very sincere. Então, é importante, né, que sejam muito sinceros os compositores, os músicos, e que a gente seja muito sincero com eles. But you can be sincere, but you can also be sincerely wrong. E ele está querendo dizer, desculpa, que esses músicos e compositores sejam muito sinceros, mas ele está falando que você pode realmente ser muito sincero como compositor, porém estar sinceramente enganado em suas composições. When King David wanted to bring the Ark of God back to its rightful place among the people of Israel, quando o rei Davi ele queria trazer de volta a arca, né, para o povo de Israel, he took the Ark of God and put it on an ox cart. ele pegou essa arca e colocou no como que fala? Na carroça. Na carroça, isso. Ele colocou numa carroça. And when the oxen stumble, E aí, quando o gato, né, caiu, keep the ark from falling. Morreu. pessoa, ele morreu. Ele tentou segurar a arca e morreu. David was sincere, Davi era sincero, but he was sincerely wrong. mas ele estava sinceramente enganado. Because the scripture says, Porque a escritura diz: put the ark on poles and put the poles on the shoulders of the priest. para colocar a arca, né, em suportes no ombro dos sacerdotes. So he was sincere. He wanted to do the right thing, Então ele era sincero, ele queria fazer a coisa certa, but he had not studied the scriptures. mas ele não tinha estudado as escrituras. And so for 3 months he studied the scriptures. Então por 3 meses ele estudou as escrituras. And he went back a second time Ele voltou numa segunda vez and he did it right. e ele fez da maneira certa. He put the ark on the shoulders of the priest. Ele colocou a arca nos ombros dos sacerdotes. And God honored him E Deus honrou. and gave him a new revelation. E deu a ele uma nova revelação. He gave him a revelation to build a tabernacle Ele deu uma revelação para que ele construísse um tabernáculo at Mount Zion no Monte Sião. and put singers and musicians in that tabernacle E colocou cantores e músicos no tabernáculo to minister to God 24 hours a day. para que ministrassem ao Senhor 24 horas por dia. And now we see in the book of Amos E agora a gente vê no livro de Amós that God has promised to restore the tabernacle of que David. Deus promete restaurar o tabernáculo de Davi. He tells us in the book of Hosea, chapter 4, verse 2, Ele fala em Oséias 4:2. that my people perish for lack of knowledge. Ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. So there always must be a balance Então sempre tem que haver um equilíbrio between the ministry, the music ministry, and the word of God.
entre o ministério de música e a palavra de Deus. If our songs are not scriptural, Se as nossas músicas não são bíblicas, we will miss the mark. a gente vai perder o ponto. If our hearts are not right, Se o nosso coração não está correto, we will disappoint God. a gente vai desapontar a Deus. If our motives are wrong, Se os nossos motivos estão errados, Satan will pollute our hearts and our minds. Satanás vai poluir os nossos corações e a nossa mente. So now, as one of the pioneers, Então agora, como um dos pioneiros, I have to speak to the younger people eu preciso falar aos jovens who look up to me and honor me, que olham para mim e me honram. and speak into their lives, E preciso falar às suas vidas, so that we can get back to the heart of worship. para que a gente consiga voltar à essência da adoração. Uou, que aula! What a lesson! Glória a Deus! Honra A honra. a força a ti. Amém. Amém, amém. Eu só posso agradecer, eu estou vendo o horário Wow. aqui. I can only thank you. I just saw the time. Eu queria perguntar, para encerrar esse momento, So just so we finish this moment, uma ou duas lembranças que marcaram aí das gravações, qualquer um dos álbuns, algo que o senhor carrega de maneira especial, uma canção, das gravações que o senhor fez. Queria 2 momentos assim inesquecíveis. I want to ask you about these unforgettable moments that you must have, like 1 or 2 moments that are really dear to your heart from these recording times of your albums, like a song or a moment. Sing Out, I don't know. to God's Sing out, Table, yeah. It's an unforgettable moments during the recording sessions that you have. One of the special moments. Oh, Yeah, like 1 or 2 that you kept really dearly, like a beautiful memory that you have. a beautiful memory. Yeah. 2 very beautiful memories. Yes. When I was able to sing songs that Duas, my son had written. quando eu pude cantar músicas que os meus filhos escreveram. One of my sons, my middle son, one of the O meu filho do meio, was, I'm going to serve you because I love you. I'm going with you all the way. If friends forsake me, I won't let it break me. I'm going with you all the way. All the way. uau. My youngest son, Essa música foi o filho do meio. E agora o meu filho mais novo, he wrote a song that says, and I recorded it, ele gravou uma música que falava: I testify today of your goodness to me, Lord. I testify today you've been faithful to your word. For you've been so very good to me. I'm yours exclusively. That's why I testify today. I'm yours, Lord, I'm yours.
I'm yours, only yours. I'm yours. All my heart, my soul, my mind, my life is yours. Only yours. Deus. Ah, So Uau! when esses são momentos muito especiais. do what all my mother do. They Ah, so, say what my mother did. And it is the anointing has passed from generation to generation. And I look forward to my children doing this, my grandchildren doing the same thing. That's my prayer. Então, a minha oração é para que, assim como foi passado de geração em geração, eu vi minha mãe fazendo e eu fiz, eu vejo meus filhos fazendo, eu quero ver os meus netos também depois louvando a Deus. God says the blessings of the Lord would flow from to even the third and the fourth generation. Deus fala que as bênçãos do Senhor vão fluir até a terceira ou quarta geração. And my first great grandchild will be 1 year old in July. E o meu primeiro bisneto vai fazer 1 ano em julho. Uau. Believing God that my children and my grandchildren and my great grandchildren will serve God. E eu creio em Deus que os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos vão servir a Deus. Eu preciso agradecer, estou me emocionado. He's emotional. O senhor falou de geração e quem acompanha esse perfil sabe como eu amo música. And you are talking about generations, and people that are here with me in this profile, they know how much I love music. E o seu ministério, o senhor, está nas minhas melhores lembranças. Amen. And your ministry is in my best memories. Hallelujah. De sentar com meu pai, vendo uma fita. So I used to listen to your music with my dad, Hallelujah. Assistindo os vídeos, and we watched your videos, a passar horas ensaiando no ministério de louvor da minha igreja que eu fazia parte. and we were hours and hours rehearsing your music in our church. Hallelujah. E hoje eu tenho o privilégio de sentar com os meus filhos And today I have the privilege of sitting down with my children e apresentar as suas músicas. and present them your songs. Yeah. E poder conversar hoje e ouvir um pouco disso é realmente um grande presente que Deus me deu. And to be able to be here with you, it's a really great privilege that the Lord has given me. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Thank you very much for everything. When you think of me, Quando você lembrar de mim, just remember that I did not do this by myself. somente lembre que eu não fiz isso sozinho. God blessed me and placed me among some of the most talented people in Christianity. Deus me abençoou e me colocou no meio das pessoas mais abençoadas e com dons maravilhosos no gospel. I don't know why God chose me, Eu não sei por que Deus me escolheu, but when you look at all of those singers that are supporting me,
Mas quando você olhar todos esses músicos que estão, né, me ajudando, olhando para mim, every one of them have their own powerful and anointed ministries. todos eles também têm os seus poderosos ministérios. And I'm just thankful that God allowed me E eu, to be the face of those projects. e eu só posso ser muito grato a Deus por Ele ter me feito ser a face desses projetos. Amen. So be thankful for them as well. Então também seja grato por eles. Eu sou. I am. Muito, muito obrigado. Tem gente aqui do Brasil, Thank you do very mundo inteiro much. acompanhando a live aqui. We have people all over the world watching us right now. Brasil, Alemanha, México, Holanda, Wow. tudo Yeah, we aqui. have We have Yeah, people we from have- Brazil, Oh, Netherlands, okay. Brazil, Netherlands, Germany. Germany. Germany, Oh, México, Holanda, né? Enfim. Netherlands. Muito bom, muito obrigado. Tenho certeza que o seu tempo aqui no Brasil será uma grande bênção novamente. Yeah, I'm sure that your time here in Brazil is gonna be a big blessing. Obrigado. Ask Muito people to obrigado. follow you in your social media so they can see where are you in Brazil. Okay. Now, Pode falar. Clever Uh, is helping me with my social media. Agora o Kleber tá me ajudando com as minhas mídias sociais. Clever, how to reach me on social media because he does it. a gente está ajudando o pastor Roncanoli com a social media dele, porque o propósito, como ele falou, é atingir as gerações mais novas com a mensagem. Então, você que ainda não segue, segue ele aí. A gente vai passar as agendas dele no lugar onde ele vai estar no Brasil: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba. A gente vai deixar tudo bem updated, bem organizado para todo mundo saber. E a gente vai tentar colocar conteúdo com mais constância. Tem muita coisa que ele fez, que ele escreveu, como ele falou na live, que ele nunca postou. Então, uma das coisas que eu tentei fazer quando eu o conheci foi através dessa mesma bênção que me alcançou na minha infância. E eu falei para ele: eu quero te ajudar com a sua social media, eu não estou cobrando absolutamente nada por isso, eu quero só que as novas gerações tenham esse mesmo legado. E aí ele, assim, a gente tem feito uma parceria super legal para que eu tenha acesso a esse conteúdo, passe eles pelo YouTube, até pelo TikTok. O Dr. Roncanoli vai estar agora no TikTok. Olha aí. E a gente vai estar realmente colocando esse conteúdo para fora, coisa muito, muito, muito profunda a respeito de louvor e adoração. Então, quem puder, siga ele aí. Quem ainda não segue o perfil dele no Instagram, e a gente vai estar sempre deixando tudo muito atualizado para todo mundo. Muito bem. I want to add one more thing. One of the most important books that I've written is called The Priority of Praise and Worship. Um dos livros mais importantes que eu já escrevi é chamado Prioridade no Louvor e Adoração. And I have had it translated in Portuguese. E eu traduzi esse livro para o português. And it is available, so just contact Clever. E esse livro ele está disponível para venda. Então, contatem o Kleber. Contact me through the media resources. And, Pode falar comigo na mídia que vai chegar a ele. and we will make it available to E you. a gente vai fazer isso chegar até você. Deus te abençoe. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, que manhã. Para encerrar, Kleber, Jéssica também, a gente tem um programa na Rede 316. Só para mandar um abraço aí para a Rede 316, Quarta Retrô. Consegue fazer ele falar aí, Kleber? So they Pode falar, Kleber. have another profile called Quarta Retro, and they ask you to send a hug for Retro. Can you try to say it? Quatro, Programa de rádio, quatro, né? Yes. Okay. Say a hug for Quarta Retro. A Hug for Quarta Retro. head for quatro retro. Aê!
Muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe. Thank you Pessoal very aqui que much. chegou no meio da live, essa live vai ficar salva aqui no perfil e eu vou subir para o YouTube e vou passando a agenda aí. Ô, Kleber, para encerrar, ele pode passar a agenda novamente. Muita gente chegou no meio da entrevista e dizer onde é que ele vai estar a partir do mês que vem. Pode falar, Cleber. Tudo atualizado aqui na mídia social para a gente ter exatamente os horários e os endereços. Mas, a princípio, nós estamos falando de Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. O que eu sei é que ele vai estar na igreja da pastora Fernanda Brum, no Rio de Janeiro. Em Florianópolis, se eu não me engano, na Igreja Mais de Cristo, Pastor Júnior. Mas eu vou passar direitinho aqui na rede social as datas e os locais. Então, sigam aqui, a gente vai fazer os stories com data certinho. E você pode colocar o perfil colaborativo, viu, Kleber? Joia. Muito obrigado. Deus abençoe. Pra gente encerrar, tem como ele cantar um trechinho aí de qualquer canção? Só para encerrar cantando? Okay, so thank you very much. It was a blessing and a pleasure to have you here. And he's just asking if you can bless us with a song that you would like to sing. Let me bless you with a prayer. Yes, deixa eu te abençoar com uma oração. Amém. Heavenly Father, we give you honor and glory. Pai, a gente te dá honra e glória. We recognize your sovereignty A gente reconhece o seu poder, sua soberania to us. e a sua bondade com a gente. Thank you for the opportunities that you give us A gente agradece pelas oportunidades que o Senhor nos dá to bless the people of the kingdom of God para abençoar o povo de Deus and make advancements e, in our worship and our praise to you. e fazer avanços na nossa adoração e louvor a Ti. Father, we thank you for these social media. Pai, a gente te agradece por essa mídia social. We thank you for Pastor Ramon and Sister Rebecca. E a gente agradece pelo pastor Ramon e pela Jéssica. And we thank you, Father, that you will continue to use them. E a gente ora, Pai, que o Senhor continue usando eles. And this social media medium E na mídia social, to touch people's lives para tocar a vida das pessoas. and help them to present a praise and a worship experience that will glorify you. E os ajude a apresentar um louvor e uma adoração que vai glorificar e honrar a Ti. In the name of Yeshua HaMashiach, Jesus our Christ. No nome de Yeshua HaMashiach, Jesus nosso Cristo. Amen. Amen. Amém. 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 Thank you. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. See you next. Thank you. Valeu, Thank Kleber. you. Obrigadão, Jéssica. Obrigada. Daqui a pouco tá aqui gravadinho e no YouTube também. Até a próxima, pessoal. Valeu!